A batalha da 10ª rodada de Shumasa Valkyrie felizmente não acabou nesse capítulo 92. Na verdade, eu achei até bom que não acabou, porque nós tivemos a oportunidade de ver o passado do Okita Soji, que não foi nada do que eu imaginava. E isso, na verdade, é algo maravilhoso. Então vamos falar sobre os spoilers do capítulo 92 de Shumasa Valkyrie, que saiu muito mais informação do que o que estamos acostumados. Olha, não tem como eu saber 100% a ordem certa das imagens, mas eu tenho uma noção básica da possível ordem, levando em base tudo que saiu desses spoilers. Então vamos falar primeiro sobre o que aconteceu no passado do Okita Soji, que parece ser a coisa que vai mais ser focada nesse capítulo, que foi bem diferente até do que você imaginava que poderia ser, porque ele mostra como que Okita era no passado, mas não em combate ou batalhas, mas sim como uma pessoa e a vida que ele teve com o Kondo, mostrando como que o mini Okita ficava todo fofinho com ele, como se fossem pai e filho que vivem juntos, com uma relação muito linda que os dois têm. E em uma dessas cenas, mostrando como é que era o passado dos dois, o Kondo lembra o Okita, o que significa ser um samurai, praticamente morrendo com honra no campo de batalha e com um sorriso no rosto, lutando por aquilo que ele acredita. E Okita, ouvindo isso, fez uma promessa muito importante para eles, de que ele vai se tornar um grande samurai para o Kondo, e que ele viveria com as suas crenças e não ia se deixar levar pelo seu demônio interior, mostrando ainda mais a importância que aquele momento, lá atrás na morte do Leônidas, teve um impacto grande no Okita, porque quando a 9ª rodada acabou e o Okita sentiu que queria ter uma morte tão digna como a dele, e o verdadeiro samurai conecta exatamente com isso que nós estamos vendo no passado dele. E nisso, junto nessa história e nas fotos que estamos vendo, vem a época em que o Okita ficou doente e muito mais fraco por conta da tuberculose, chegando ao ponto de que ele ficou de cama e não era mais capaz de ir ao campo de batalha. E nessa época, ele teve uma pequena conversa com o demônio interior dele, que é chamado de Onigo, que é como se fosse a origem desse poder monstruoso que o Okita tem, de fazer seu coração pulsar mais forte, dele ficar com olhos vermelhos e tudo, como se fosse algo mais evoluído do que o próprio Shinran, e uma versão mais velha e mais assustadora do mini Okita que era de antigamente, que de longe formou uma das cenas mais lindas desse capítulo. E o Okita diz para essa sua versão Onigo que ele ainda queria continuar lutando com o resto dos membros do Shinsengumi, mas, como sabemos, ele não conseguiu fazer isso mesmo com essa conversa, talvez tentando pedir ajuda para o seu lado demônio. E o passado dele, pelas fotos que nos foram disponibilizadas, pelo que deu a entender, também mostra sobre a morte do Okita, mas de um jeito mais bonito e mais emocionante, realmente para pegar no coração dos fãs, com o Okita falando que ele ainda não queria morrer, e ele queria continuar lutando com os seus companheiros, porém não foi capaz de alcançá-los, mostrando essa cena dele chorando, porque ele não vai conseguir morrer como um verdadeiro samurai, sacrificando e lutando no campo de batalha como ele pensava que iria, como se a promessa que ele tinha feito para o Kondo tivesse sido quebrada no momento em que ele ficou de cama. E eu acho que esse passado vai ser um dos mais bonitos de ler em questão de emoção e da forma que ele foi feita. Mas ao mesmo tempo também não acho que vai ser tão maçante e também tão gigante como a do Qin Shi Huang. Mas sem ficar muito presa ao passado do Okita, tem mais alguns momentos emocionantes também no meio da própria batalha, e também menciona um pouco mais sobre o Okita, falando que ele sempre teve essa parte demônio dentro dele e que ele nasceu, cresceu e vive dentro do corpo do Okita desde sempre. E que mesmo assim, o Kondo, sabendo disso, acolheu o Okita quando era criança e o criou como filho, mostrando então uma cena que eu conheço lá de Shiroran por conta que eu era curiosa para saber sobre o Okita, de quando ele atacou um adulto com somente uma faca,
da forma mais brutal do que qualquer outra pessoa faria. E depois desse momento, o Kondo já estava levando ele para ficar consigo mesmo. E se lembrando desse momento, o Kondo ficou todo bonitinho, emocionado e chorando na arquibancada, enquanto viu o Okita de volta se levantando no campo de batalha, falando que ele sabia que um dia o Okita conseguiria se tornar um verdadeiro samurai, vendo como que ele estava agora se dedicando a vencer essa batalha. E agora realmente, de volta para a batalha, nós descobrimos que o Okita infelizmente tem um poder que é autodestrutivo, assim como nós vimos em vários outros personagens, como a técnica do Bell, a do Hades e a do Hércules, onde esse poder do demônio que o Okita usa deteriora o seu corpo cada vez mais que ele usa, como se fosse aquilo lá do Hércules, da sua transformação ficar consumindo a sua vitalidade, mas o Okita é sempre que ele a usa. Então agora no Ragnarok, ele estava livre da sua doença, a tuberculose, mas ainda assim não estava totalmente livre das suas consequências de todos os seus poderes, fazendo o corpo dele ficar cada vez pior, e isso também justifica o motivo da situação dele estar bem mais crítica na batalha do que a do Susanoo, que só perdeu uma parte do pé até o momento. Mas ele ainda assim disse que estava pronto para a batalha e até tirou seu kimono para voltar a lutar, fazendo uma pose que se tornou uma das cenas mais bonitas dessa batalha, falando que o capitão do primeiro esquadrão do Shinsengumi estava pronto para lutar agora. E dessa vez, ele estava totalmente usando a ajuda do demônio interior dele, que ele chama carinhosamente de Onigo-chan, como se os dois estivessem entrando num consenso para um ajudar o outro. Mas ainda tinha um pequeno problema que foi mostrado nos spoilers, falando que o Onigo disse que mesmo se eles lutarem juntos e vencer o Susanoo, o destino que os aguarda era inevitável, provavelmente significando que o poder deles, que deteriora o corpo do Okita, ia acabar consumindo eles completamente, provavelmente causando a morte ou alguma coisa parecida, como se eles não tivessem força o suficiente para vencer o Susanoo, e mesmo se eles vencerem trabalhando juntos, vão cair logo depois. Mas isso pode ser questão de interpretação ou somente uma menção do personagem e não tem confiança em si mesmo. Mas também teve outra menção muito interessante nesse capítulo, falando que depois de falar com o demônio dentro dele, quando o Okita não consegue mais lutar, o demônio vai embora e chora, e os olhos do Okita começam a brilhar em uma cor azul, como se fosse um poder melhor ou alguma coisa mais evoluída do que aquela cor vermelha que está sempre emanando dele. E tem até uma teoria bem interessante de que o Okita na verdade está usando o seu próprio demônio como uma Volund ou poder para lutar contra o Susanoo. Porque até agora nada da Valkyrie aparecer, mas ainda temos algumas esperanças, considerando que a do Jack foi a mesma coisa e demorou também muito mais do que o esperado para aparecer. E mais pra frente, no capítulo, provavelmente perto das páginas finais, depois do flashback do Okita, aparece o Susanoo todo emocionado e chorando, dizendo que desde que ele desceu do Takamagahara, ele esteve sozinho treinando com a espada, balançando ela dia e noite, já que a Amaterasu o proibiu de pedir ajuda a qualquer pessoa e de revelar sua verdadeira aparência para qualquer um. Mas ao observar a forma que o Okita se levanta para lutar novamente, ele sente de que todos aqueles dias em que ele esteve sozinho praticando a espada estão sendo recompensados naquele exato momento, e que ele agora deseja atacar o Okita com sua espada cheia de desejos, dor e admiração, chorando de felicidade e agradecendo ao Okita por tudo isso que ele fez, deixando até o Okita bem surpreso com tudo que o Susanoo estava falando. E eu acho que esse é um detalhe até que bem surpreendente na batalha, já que os dois não têm aquela relação que estamos acostumados, de ódio ou rivalidade. Eles realmente parecem estar criando um laço de amizade, ou até mesmo de, pelo menos, colegas, através da espada desde o começo dessa batalha, como se fosse uma luta de admiração entre dois amigos,
o que pode até fazer essa batalha ser bem mais única do que as outras. Mas outro spoiler que também tivemos foi sobre o spin-off God's Apocalypse, ou Apocalipse dos Deuses, falando que o Kuchulain estava sendo totalmente dominado pelo Ra, que agora estava usando a sua arma divina, que infelizmente ainda não foi revelada, mas que o Kuchulain vai fazer alguma coisa para contra-atacar isso, mostrando ele já na última página do final do capítulo, todo lascado, com um churrasquinho de semideus completamente queimado, me fazendo pensar que provavelmente a arma divina do Ra tem a ver com o Sol, já que no capítulo passado ele estava apontando o dedo na direção do Sol antes mesmo de atacar o Kuchulain. E também nesse spoiler tivemos a aparência do deus Nasa da mitologia chinesa revelada, que se parece muito com o Genos de One Punch Man. Ele estava conversando com o Indra sobre como que o Ra era poderoso, e eu percebi que o design do Indra mudou um pouquinho aqui no spin-off, considerando que a arte desse spin-off é um pouco diferente da de Shumatsu. E uma coisinha adicional que eu só quero mencionar aqui é que em Heikyo Sensei, pelo que eu entendi, vai ter o passado do herói chinês, e igual aconteceu aqui no Shumatsu, deles mostrarem um flashback mais cedo. E uma pequena informação que eu acabei de receber quando já estava praticamente terminando esse vídeo, é que o mini spoiler do próximo capítulo 93 de Shumatsu Valkyrie é o Kita se levanta para seguir lutando, arriscando tudo, e nos aproximamos ao final da luta. Irônico, não é mesmo? Achávamos que a batalha ia acabar nesse capítulo, sendo que agora a preview fala que talvez ela pode acabar no próximo. Mas eu chuto que ainda falta o próximo e mais um, já que falou se aproximando e não com 100% de certeza. Mas ainda assim, pelo menos sabemos que agora realmente as coisas estão terminando. Mas eu acredito que esse capítulo 92 de Shumatsu Valkyrie tem um grande potencial por trás dele, para fazer um passado emocionante, bonito, que faça até algumas pessoas gostarem um pouco mais do Kita do que antes, mas com certeza não vai ser algo milagroso, como fazer todo mundo parar de odiar o Akita ou coisa parecida. Mas acho que pelo menos uns 10% aí vai pelo menos pegar um pouco de empatia por esse personagem. Mas essas foram todas as informações que nós tivemos sobre o capítulo 92 de Shumatsu Valkyrie e todos os seus spoilers, e também algumas coisas relacionadas, como spin-off, Heikyo Sensei, e se tiver mais alguma coisa, eu já venho correndo falar pra vocês. Então já deixa um like aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal e não esqueçam de ativar o sininho, porque eu pretendo fazer ainda mais lives dos spoilers e também vídeos sobre Shumatsu Valkyrie e tudo que for relacionado a isso, para manter o canal ainda mais ativo e vocês querendo assistir cada vez mais vídeos.